Então, como a gente viu lá no módulo 2, né, a gente tinha aqui uma correção aplicada no coeficiente de fugacidade, né, e esse coeficiente de fugacidade ele poderia ser calculado tanto no intervalo que vai de zero à pressão do sistema, como no intervalo que vai do volume até o volume infinito, né, e aí vimos que ambas abordagens eram equivalentes e passíveis de serem utilizadas conforme o equacionamento termodinâmico que as originou. Partindo daí, né, a gente viu também a definição do coeficiente de fugacidade, que era dada pela fugacidade no componente I na mistura dividido pela sua pressão parcial, ou seja, YI, e vimos a definição do fator de compressibilidade, que era Z igual a PV dividido por RT. Essas equações, né, que a gente viu aqui no slide anterior, basicamente essa equação 1 aqui, ela trabalha e chega em valores para o coeficiente de fugacidade do componente com base em uma relação, né, que correlaciona volume, temperatura e pressão, além, claro, da composição. E essa definição que a gente tem aqui dessa função é que a gente define como equação de estado, tá? E é a partir desse tipo de equação explícita em volume que a gente vai trabalhar com essa equação aqui, dada pela equação 1, e para os casos das equações explícitas em pressão, a gente vai trabalhar aqui com a equação 2, claro, com base no próprio preceito predefinido aqui pela derivada parcial, aqui dentro dessas respectivas equações. Essas equações de estado, né, conforme eu falei, elas trazem exatidão para essas formulações termodinâmicas que a gente está trabalhando. A gente consegue trabalhar com qualquer uma das equações, seja equação 1, seja equação 2, obter resultados que são exatos, né? Mas essas equações elas têm vantagens para serem trabalhadas em um determinado tipo de sistema em detrimento de outro. Além das duas formas que a gente viu aqui, que estão aqui apresentadas na equação 1 e na equação 2, a gente tem uma outra forma de escrever e chegar em valores do coeficiente de fugacidade, que se relaciona diretamente com o fator de compressibilidade, né? E essa equação também apresentei lá no módulo 2 para vocês e falei que era uma equação que seria efetivamente útil para nossos cálculos. É uma equação que vai da integral de zero a p de z menos 1 dividido por p dp. Iniciando, né, a discussão sobre as equações de estado, a primeira equação que a gente tem que comentar é a equação do virial. Essa equação dentre as equações que a gente vai estudar na disciplina, aquela que representa a equação de estado que tem um fundamento com base na termodinâmica estatística, ou seja, que tem um fundamento molecular em sua construção, e essa equação ela é definida como sendo Z é igual a Z0 mais um somatório que vai de N infinito dos diferentes coeficientes do virial, que aqui ganha a nomenclatura de beta N, que multiplica 1 dividido por V menos 1 dividido pelo volume inicial, elevado à enésima potência. Essa equação aqui, no formato que ela está escrita e apresentada, ela é entendida como uma função analítica de volume, né? E a gente expressa essa função analítica de volume em relação à expansão do tipo série de Taylor. Obviamente, a gente não vai trabalhar com essa equação considerando os enésimos termos, ou seja, considerando os termos que vão até o infinito, né? A gente vai truncar essa equação do virial de acordo com a correspondência necessária. Daqui a pouco a gente comenta um pouco melhor sobre isso, mas antes eu queria comentar aqui brevemente com vocês sobre os coeficientes do virial. Então, o coeficiente do virial é definido como esse beta-n, que é igual a 1 dividido por n fatorial, que multiplica a enésima derivada do fator de compressibilidade em relação à densidade elevada à enésima potência, mantendo temperatura, composição e volume inicial constantes. E para lembrar, a densidade é definida como o inverso do volume. Esse subscrito zero que aparece aqui no termo de volume, ele diz respeito ao estado de referência em torno do qual a gente está fazendo a expansão dessa série de potências que a gente está construindo aqui para o nosso problema. Tá? Isso, claro, se repete para os estados de referência onde quer que seja necessário, como, por exemplo, a própria pressão de referência. Fazendo essa definição, né, a gente pode determinar um fator de compressibilidade no estado de referência, que seria a pressão no estado de referência vezes o volume no estado de referência dividido por RT. E a gente pode, partindo dessa equação que a gente definiu aqui para os coeficientes do virial da equação, né, tomando aí os respectivos termos dessa derivada, a gente consegue escrever os diferentes coeficientes do virial para a nossa equação. Daqui a pouco a gente vai ver as formas comuns desses coeficientes.
né? E essa aqui é a forma explícita apresentada para a equação do virial em volume ou densidade, né? Que ela diz que Z é igual a 1 mais o somatório que vai de N infinito e beta N elevado ao volume elevado à enésima potência. E as definições aqui associadas com cada um dos coeficientes do virial existentes estão relacionadas com a enésima derivada do fator de compressibilidade em relação à densidade aí do nosso sistema. Obviamente, né, esse termo aqui ele vai ganhando complexidade à medida que a gente progride na expansão, na série de Taylor que a gente está abrindo, né, de forma que a gente vai ter um termo razoavelmente simples para o segundo coeficiente do virial, lembrando que sempre, por definição, o primeiro coeficiente do virial é a unidade, mas o nosso segundo coeficiente do virial, que é o B ou o beta 1, ele vai ser a derivada do fator de compressibilidade em relação à densidade, né, a derivada primeira. Depois é o segundo coeficiente, o terceiro coeficiente vai ser a derivada segunda, o quarto coeficiente vai ser a derivada terceira, e assim sucessivamente. Aqui na disciplina, seguindo o costume mais básico de uso da equação do virial, a gente vai truncar a nossa expansão em série de Taylor no segundo coeficiente do virial. Então, a gente vai trabalhar apenas com o coeficiente B, né, que tem aqui a sua derivada na forma mais simples. Expandindo, né, se a gente pegar essa expressão que está aqui e expandirmos para os diferentes coeficientes aqui, dessa expansão em série de Taylor, a gente vai chegar que Z é igual a pressão vezes o volume dividido por RT, que é igual a 1 mais B dividido por V, mais C dividido por V ao quadrado, e assim sucessivamente, né? E lembrando que esses coeficientes que estão aqui apresentados, o B, o C e o D, são obtidos a partir de procedimento de redução de dados, muito similar ao que a gente utilizou na unidade 3 para estimar os valores dos parâmetros de interação binária dos diferentes modelos termodinâmicos que trabalhamos por lá. Essa equação, né, a equação do virial, é uma equação que tem pouca aplicabilidade, pouco interesse prático em sistemas com alta densidade, ou seja, para sistemas de alta pressão, né? A gente não tem ainda metodologias suficientemente capazes de estimar os coeficientes do virial de ordem mais alta, como, por exemplo, o D, ou até mesmo o C, que já sofre com algumas dificuldades relacionadas com uma estimativa confiável para esse valor, de forma que confiar na equação do virial truncada no segundo coeficiente do virial, nesse formato que ela está aqui selecionada, né, limita bastante a aplicabilidade dela para esse tipo de sistema de alta pressão. Essa equação ela é razoavelmente aplicada com bons resultados para sistemas e condições de densidade moderadas, e isso aí está relacionado diretamente com o cálculo de equilíbrio do tipo sólido-vapor ou equilíbrio do tipo líquido-vapor. Nessas condições ela vai funcionar bem. Esses coeficientes do virial que a gente está vendo, o segundo coeficiente do virial, ou o parâmetro B, o terceiro coeficiente do virial, o parâmetro C, eles têm um significado físico que está diretamente relacionado com a característica das forças intermoleculares que existem nas moléculas que estão associadas com aquele equilíbrio que a gente está estudando. Então, né, se a gente quiser estimar esses coeficientes, a gente tem que ter uma ideia que essas grandezas têm esse tipo de significado físico e esse tipo de relação. Esse segundo coeficiente do virial, então, ele representa formas de desvio de comportamento em relação ao gás ideal, que são provocados devido à interação entre as moléculas, né? O terceiro coeficiente do virial expressa também esses desvios, só que agora não vai ser entre duas moléculas, mas entre três moléculas. Se eu partir por quatro coeficientes do virial, ele vai representar a interação entre quatro moléculas, e assim a gente vai sucessivamente calculando essas contribuições de interação intermolecular. Essa equação, né, a equação do virial, ela tem uma grande vantagem de ser facilmente estendida, ou seja, a gente consegue aplicá-la de forma muito simples para sistemas aí com múltiplos componentes, sem nenhuma necessidade de suposições adicionais, né, o que facilita esse uso em sistemas mais complexos, com uma quantidade maior de compostos, né? E para fazer isso, a gente precisa de uma regra de mistura, né? A gente precisa considerar como esses múltiplos componentes interagem entre eles. A forma mais simples de fazer isso é essa que está apresentada aqui para vocês, que diz que o segundo coeficiente do virial seria um yi elevado ao quadrado, que multiplica o coeficiente virial do componente i, mais duas vezes yi, yj multiplicado pelo coeficiente virial cruzado entre o componente i e o componente j,
mais YJ ao quadrado, que multiplica o coeficiente do virial do componente J. Essa equação, né, ela pode ser estendida aí para o sistema com múltiplos componentes de forma muito simples, basta considerar o somatório dos compostos envolvidos, né? É basicamente assim que a gente estima valores para o segundo coeficiente do virial. Conforme eu falei para vocês, né, essa equação ela é derivada, né, em resultado rigoroso aí da desenvolvimento associados com conceitos da mecânica estatística e a equação do virial, né, truncada no segundo coeficiente do virial, ela assume a forma de z igual a 1 mais b dividido pelo volume. E se a gente pegar essa equação e aplicarmos aqui, ó, na equaçãozinha que a gente estava começando lá na aula, que é essa daqui, a gente consegue chegar na expressão para o coeficiente de fugacidade. E essa expressão para o coeficiente de fugacidade é dada por essa relação aqui apresentada, onde a linha do coeficiente de fugacidade do componente na mistura seria igual a duas vezes somatório J até o M, onde M é o número de componentes, de YJ, B e J menos o B, né? Que esse B aqui nada mais é do que esse somatório que vocês estão vendo aqui como um todo, que multiplica a pressão dividido por RT. E esse aqui é o nosso coeficiente de fugacidade calculado através da equação do virial. Para fazer esses cálculos, né, para que a gente consiga efetivamente chegar nesses valores aqui de B, nesses valores de B e J, conseguir calcular esse coeficiente de fugacidade, foram propostas diferentes metodologias de cálculo. Tá? Uma com uma aplicação e uma complexidade moderada é dada por Sonopoulos no ano de 1974. E essa regra proposta por Sonopoulos ela é uma modificação de uma regra geral que foi proposta por Pitzer e Poole em 1955. Ela diz para a gente que V, que multiplica a pressão crítica dividida por R, que multiplica a temperatura crítica, é igual a um B0 mais um ômega B1, onde esse B0 é definido como essa expressão que vocês estão vendo aqui, e o B1 é definido como essa expressão que vocês estão vendo aqui. O ômega é o fator assíntrico da molécula envolvida, ou seja, ele é uma propriedade termofísica que vocês conseguem encontrar em tabelas de dados termodinâmicos. E TR, que aparece aqui nas equações de B0 e B1, é definida como uma temperatura reduzida, que nada mais é do que a temperatura dividida pela temperatura crítica do componente. Essa técnica aqui que vocês estão vendo, obviamente, ela é empregada para os sistemas e ela apresenta a interdependência de parâmetros que são cruzados. Porque imaginem que eu tenho um componente 1 e eu tenho um componente 2. Eu vou fazer esse cálculo para o componente 1 puro, para o componente 2 puro e para um sistema que tem o componente 1 interagindo com o componente 2. Lembre-se que a contribuição do segundo coeficiente do virial, o objetivo dela é determinar a interação entre duas moléculas. Então, eu vou ter uma situação onde eu tenho uma molécula do tipo 1 interagindo com outra molécula do tipo 1, uma situação onde uma molécula do tipo 1 interage com uma molécula do tipo 2, e uma situação onde uma molécula do tipo 2 interage com outra molécula do tipo 2. Dessa forma, eu preciso ter um método de calcular esse parâmetro cruzado, ou seja, que acontece quando eu encontro uma molécula do tipo 1 com uma molécula do tipo 2. A forma de fazer isso é essa que está aqui apresentada. A gente calcula os parâmetros cruzados como médias das propriedades dos componentes puros. Tá? Então, a gente vai calcular a temperatura crítica cruzada do componente 1 com o componente 2 como sendo a raiz quadrada da temperatura do componente crítica do componente 1 vezes a temperatura crítica do componente 2. Da mesma forma, o volume crítico é calculado como uma média, o fator acêntrico e assim sucessivamente até que a gente tem todas as propriedades cruzadas dos componentes envolvidos no nosso problema de equilíbrio. Isso aqui é a base teórica de funcionamento do mecanismo associado com a equação do virial, tá? Dentro do SIGA de vocês, que eu estou mostrando aqui para vocês agora, temos essa aula que eu estou comentando com vocês agora, né, com os seus respectivos detalhes, e temos um exemplo do uso da equação do virial dentro de um cálculo utilizando a abordagem Gama-Phi, só para recordar, né? Aqui na unidade 3 a gente vai trabalhar com dois formalismos termodinâmicos diferentes, conforme a gente falou lá no começo da aula, né? A abordagem Gama-Phi seria essa daqui, onde a gente está aplicando um
modelo de correção de não idealidade para fase líquida através do coeficiente de fugacidade, um modelo de correção para a idealidade da fase vapor através do coeficiente de fugacidade, utilizando uma equação de estado, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro sistema, a gente está aplicando essa correção dentro do cálculo do coeficiente de fugacidade com a equação do virial e dentro do cálculo do coeficiente de atividade com o modelo de Wilson. A gente resolve esse problema aqui com a ajuda do Excel. Seguindo, né, com o nosso material, a gente passa para a segunda parte do módulo 4, que diz respeito às equações de estado cúbicas. Tá? As equações de estado cúbicas, elas têm a sua criação, o seu desenvolvimento a partir de equações de estado que são semi-empíricas, ou seja, elas têm uma definição associada com a observação de muitos problemas experimentais. E para que a gente consiga desenvolver essas equações de estado públicas adequadamente, a gente precisa de uma quantidade boa de dados experimentais. Só para comentar brevemente com vocês, esses dados experimentais são normalmente obtidos por esse tipo de equipamento que está aqui apresentado, tá? Que é um ebuliômetro do tipo de Fischer. Esse tipo de ebuliômetro ele consegue estimar dados de equilíbrio do tipo líquido-vapor, por exemplo, em diferentes condições de pressão e temperatura. E aqui a gente consegue ir até faixas de pressão que são limitadas lá na equação do virial pela baixa capacidade que a equação do virial tem de trabalhar na região de alta pressão. Aqui, quando a gente parte para o uso das equações de estado cúbicas, né, a gente consegue trabalhar muito bem com sistemas e pressões mais elevadas. E aqui é importante salientar que a modelagem desse tipo de sistema, utilizando essas equações de estado cúbicas, ela se mostra interessante e valorosa, basicamente porque esses experimentos aqui, utilizando esses abulhômetros de Fischer, eles precisam de reagentes puros, eles precisam de controle de pressão, de temperatura muito acurado, e por isso eles são experimentos razoavelmente caros, tá? Então a gente precisa aqui de alternativas para entender essas condições de equilíbrio com um custo menor. E é para isso que a gente usa essas equações de estado cúbicas, para entender esses equilíbrios em regiões aí que a gente não tem efetivamente o dado experimental disponível, tá? Essas regiões, né, de alta pressão, essas equações de estado, elas funcionam bem em alta pressão, basicamente por conta da sua definição, tá? A equação de estado cúbica nada mais faz do que descrever o comportamento de fases dentro do diagrama de equilíbrio. Se a gente entender o diagrama de equilíbrio do tipo pressão-volume, né, a gente teria um envelope de fases representado aqui por essa côncava, né, por essa curva que vocês estão vendo aqui apresentado. Essas isotermas que vocês estão vendo aqui passar, essas linhas, né, elas são representações das equações de estado dentro do nosso sistema. E a equação de estado cúbica ela é entendida como uma equação mais simples que representa esse tipo de problema, porque ela consegue encontrar essa raiz e essa raiz que está aqui representando a região do envelope de fases na fase líquida e na fase vapor, indicando assim que a gente tem um estado de equilíbrio. Por ser uma equação cúbica, observe que a gente tem esse ponto de flexão interno, esse ponto aqui medial, né? Ele não tem significado físico, né? Essa raiz aqui, ela não apresenta significado físico na representação do nosso problema de equilíbrio. Então é por isso que a gente trabalha com as equações de estado cúbicas. Elas são as equações mais simples que conseguem descrever essa transição de fases dentro de um envelope de fases de uma molécula comum, né? De uma mistura de moléculas comuns, digamos assim. As equações de estado cúbicas, elas ganham essa cara que vocês estão vendo aqui, tá? Elas são definidas como P é igual a RT dividido pelo volume menos B, menos A dividido por V ao quadrado, mais o BV mais o WB ao quadrado. Nessa equação aparecem dois termos, um termo A e um termo B. Esse termo A, ele é chamado de parâmetro de energia, e ele está aqui nessa equação sendo responsável por fornecer uma estimativa das forças de atração intermolecular existentes entre as moléculas do nosso equilíbrio. Esse termo B, que vocês estão vendo aqui, né, ele também é conhecido como termo de covolume, e ele nada mais faz aqui do que representar uma medida específica do tamanho da molécula envolvida nesse problema de equilíbrio. Então, existem significados físicos associados com esses parâmetros existentes dentro das equações de estado cúbicas.
A equação é dita cúbica porque se a gente escrever, né, uma equação desse tipo aqui em termos do fator de compressibilidade, vocês vão observar que ela assume o formato de uma equação cúbica com essa característica, com essa estrutura que vocês estão vendo aqui. E esses termos maiores que vocês veem aqui, como Azão e Bzão, eles surgem da própria definição e do uso da equação em termos de fator de compressibilidade. E eles são definidos como Azinho P dividido por RT, R ao quadrado T ao quadrado, e o B como dP dividido por RT. Então, aqui temos a estrutura básica fundamental das equações de estado públicas, e dentre essas equações, tem duas em principal que eu gostaria de comentar com vocês. Tá? A gente tem também a equação de Van der Waals, que é uma equação que foi uma das primeiras aí, né, a ser proposta para esse tipo de equilíbrio, mas que ganha papel de destaque, né, nas aplicações principais que temos hoje são as equações Schwaber-Wong e a equação de Peng-Robson. Tá? Essas duas equações aqui elas apresentam boa acurácia e boa capacidade de representação de problemas de equilíbrio, seja para sistemas polares, apolares, em baixa pressão e alta pressão. São equações que funcionam bem para uma ampla gama de sistemas, e é por isso que eu estou comentando sobre as duas aqui com vocês. Se a gente voltar aqui, né, no nosso módulo 2 lá na parte um dele, né, módulo 4, e com as equações apresentadas no módulo 2 a gente consegue ver que a gente tem uma expressão para o coeficiente de fugacidade que depende do zero. Aplicando essa equação aqui dentro, a gente consegue chegar nessa expressão para a equação de Schwaber-Wong e nessa expressão para a equação de Peng-Robson. Observem que, se a gente comparar isso com o que a gente desenvolveu aqui para a equação do virial, né, a gente tem uma complexidade muito maior associada com esse tipo de equação do que com esse, indicando claramente que essas equações têm uma habilidade de escrever problemas maiores, uma vez que elas são mais complexas. Tá? Tudo isso que vocês viram até esse presente momento diz respeito às substâncias puras, mas aqui na disciplina, vocês sabem, a gente está interessado em misturas, e para fazer esses cálculos em misturas, a gente precisa considerar a probabilidade de interação entre moléculas cruzadas, mais uma vez, né? E para isso a gente precisa de uma regra de mistura. As regras de mistura nada mais são do que derivadas parciais da propriedade em relação ao número de mols de um determinado componente, mantendo todas as demais condições constantes. E a regra de mistura mais comum e mais aplicável para esse tipo de problema, né, é a regra de mistura quadrática ou a regra de mistura de Van der Waals, tá? Que diz que a propriedade, seja ela aqui o A ou B, aquela apresentado como um parâmetro hipotético Q, ela seria o somatório I, somatório em J, né, de XI, XJ, Q e J. Então, essa aqui é a regra de mistura mais normal, né, de ser aplicada e a mais simples que a gente tem de ser aplicada. Hoje em dia, a gente já tem algumas derivações de muito mais elaboradas do que essa que vocês estão vendo aqui, como, por exemplo, a regra de mistura de Wong-Samba, que possibilita que a gente coloque dentro da regra de mistura modelos de energia de Gibbs de excesso. Então, a gente consegue representar a noidalidade da fase vapor, considerando a noidalidade da fase líquida dentro do modelo. Tá? Isso é especialmente útil quando a gente utiliza aquele cálculo da abordagem FIFI, que eu acabei de comentar com vocês lá no começo da aula, né? Que é aquela região onde a gente vai representar as noidalidades tanto da fase líquida quanto da fase vapor, utilizando uma equação de estado. E aí a gente ficaria com uma limitação muito clara da aplicação dessas equações na região do líquido, né? Porque a gente está usando uma equação de estado que propriamente não foi desenvolvida para representar equilíbrio na região do líquido. Mas com essa correção, né, utilizando esse tipo de regra de mistura, a gente consegue trabalhar bem lá nessa região onde a equação, em teoria, não funcionaria muito bem. Então, se a gente pegar essa equação aqui genérica, né, do Van der Waals e escrevermos ela em termos dos compostos que a gente quer trabalhar dentro da nossa equação de estado, que seriam os parâmetros A e B, a gente chega que A seria um somatório em J de XI, XJ e J, e o B seria o somatório em I de XI, BI. Essa daqui é a forma mais simples e mais comum de aplicação da regra de mistura de Van der Waals. Ela considera um parâmetro de interação quadrático para o componente A e um parâmetro de interação linear para o componente B.
com um parâmetro de correção binária do tipo K e J para corrigir as inegalidades, especialmente na fase líquida, para o nosso problema de equilíbrio, tá? Mais uma vez, esse parâmetro KIJ ele é um parâmetro binário ajustável, muito similar ao que a gente calculava com o auxílio do Solver Excel para determinar os parâmetros ajustáveis dos modelos de energia de níveis de acesso. Esse parâmetro ele é um parâmetro de energia característico associado por um par binário de substâncias I e J. Então, por exemplo, se eu tenho água e etanol, eu vou ter um valor de KIJ. Se eu tenho água e metanol, eu vou ter outro valor diferente de KIJ. A gente consegue aplicar essa mesma expressão para basicamente qualquer equação de estado, ou seja, eu posso usar essa mesma equação aqui, essa mesma regra de mistura, tanto para a equação de Peng-Robson como para a equação de Schwaber-Long sem nenhum problema, né, adicional. Para que a gente consiga, né, chegar nesses valores de K e J, mais uma vez, a gente precisa fazer um procedimento de otimização. Ou seja, eu preciso ter alguma subrotina de cálculo que busque o melhor valor possível desse parâmetro para minimizar um erro médio de uma determinada característica que eu estou ali calculando, seja pressão, seja composição, isso depende do problema que eu estou construindo. Como vocês viram, muito similar ao que a gente já desenvolveu na unidade 3 para os modelos de energia de Gibbs de excesso. Dentro desse tipo de cálculo, né, a principal função objetiva utilizada é essa expressão que vocês estão vendo aqui apresentadas. Né? Essa expressão diz respeito ao que a gente chama de desvio absoluto médio relativo, ou do inglês AARD. Ela diz que 100 dividido pelo número de pontos, multiplicado pelo somatório que vai de I até 1 até o número de pontos, do x experimental menos x predito dividido pelo x experimental, tudo isso em módulo, mais o somatório da contribuição também da fase vapor. O que é que essa equação diz para a gente? Ela calcula os desvios em módulo, e aqui é muito importante que seja em módulo, porque a gente pode ter um contrabalanceamento de desvios, né? A gente pode ter desvios positivos e negativos que acabam sendo lá, diminuindo assim o erro médio. Esse não é o objetivo, a gente quer calcular a variação total, então por isso a gente precisa do módulo. E aqui o que a gente está fazendo é considerar todos os pontos que estão sendo calculados, tanto para a fase líquida quanto para a fase vapor. Se a gente utilizar, né, se a gente encontrar o mínimo valor dessa equação, a gente consegue determinar esse valor de K e J que faz esse problema de equilíbrio ser solucionado. Tá? Para fazer isso, eu deixei lá no SIGA de vocês, mais uma vez, um software, que é o PE2000. Tá? Esse software é gratuito, o instalador dele está disponível no SIGA de vocês, e ele consegue resolver esses problemas de equilíbrio de forma muito satisfatória, muito simples, em qualquer máquina, basicamente. E ele funciona, né, muito bem onde a equação do virial funcionava muito mal, que são os sistemas de densidade elevada, ou seja, para os sistemas de alta pressão. Vocês vão encontrar aqui, ó, na parte do módulo 4, parte 2 do CIGAR de vocês, uma apostila falando sobre o uso desse software e o instalador do software dentro desse arquivo zipado, tá? Esse vídeo aqui ensina como usar o software para fazer os cálculos, tá? Ele é um vídeo basicamente explicativo da apostila que está aqui. E por fim, tem um conteúdozinho extra aqui que é um resumo dessas equações de estado. Então, um resumo do funcionamento dessas equações de estado, como essas equações de estado servem, onde a gente deve usar cada uma. Então, aqui a gente tem algumas informações resumidas das características dessas equações de estado. Esse aí é o conteúdo, gente, sobre equações de estado. Lembrando que é muito importante que vocês assistam esses vídeos aqui complementares, tá? Boa parte do desenvolvimento associado com essas equações está dentro desses videozinhos que estão aqui apresentados. Não deixem de fazer essa parte assíncrona aí do desenvolvimento. Com isso, falta para o final da nossa disciplina apenas o módulo 5, que a gente vai ver na aula da próxima semana, na aula do dia 5. E na semana seguinte, no dia 12, a gente tem a nossa terceira avaliação já. Então, é importante que vocês acompanhem esse conteúdo aqui o quanto antes, lembrando que o nosso último encontro síncrono, né, para desenvolvimento aí de aula, esse conteúdo de aula é a aula da próxima semana, a aula do dia 5.
Aí hoje a gente vai discutir no módulo 5, que é o módulo dos cálculos de equilíbrio propriamente dito. A gente vai falar de cálculos de equilíbrio químico de fases combinado. E isso aí é basicamente todo o conteúdo da nossa disciplina, tá bom? Com relação ao módulo 4, gente, algo que vocês gostariam que eu repetisse, algo que não tenha ficado claro? Então, deixa eu só parar a gravação para não ficar gigantesco o vídeo depois.